Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Leio assim na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Pai Celestial, obrigado por este momento. Nos conduz, Senhor, pelos próximos minutos. Nos conduz, Espírito Santo de Deus, de modo a recebermos a palavra do Senhor que já foi lida e agora será explicada, exposta, e depois nos dá a graça, nos dá a bênção de tomarmos esta palavra e aplicarmos às nossas vidas, e colocarmos as nossas vidas de acordo com ela. Se conseguirmos isso, Senhor, terá valido muito estar aqui. Oh Deus, portanto, temos desafios pela frente esta manhã. Ajuda-nos a nos aquietar. Traz aqui para dentro, Senhor, toda a mente e coração. Traz-nos aqui para dentro, Espírito Santo. Toma conta do nosso lar, Senhor, das pessoas que lá deixamos. Eu sei que o Senhor está cuidando do nosso trabalho, dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos. Então não há com o que nos preocuparmos, até porque o amanhã não nos pertence. Basta o que eu tenho que lhe dar hoje. Então, Senhor, só nos resta ficar aos teus pés. Assim como ficou Maria, ávida por receber do Senhor, que fique também a tua igreja nesta manhã, escolhendo a melhor parte. Oh, a parte que jamais nos será tirada. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio. Faz assim, Pai. Amém. Amém. Espere sem desesperar. Porque a espera raramente é prazerosa. Será que entre nós há alguma exceção? Alguém entre nós que gosta de ficar esperando? Sempre cheia de inquietações, tensões as mais diversas, expectativas, achismos, e muitos inspira e expira. Por que toda espera é assim tensa? Nós temos a promessa, nós temos os testemunhos, nós temos provas de que Deus trabalha e não falha, de que Ele é fiel. Temos tudo isso. Temos o testemunho de uma nuvem de pessoas de que Deus é bom. Dentro da nossa casa, na história da minha família, minha mãe livre da morte, livre dos laços da morte. A história da minha vida, quantos livramentos já me deu o Senhor. A história da minha igreja, quanta gente entre nós que testemunha e diz: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Deus é fiel. Temos tudo isso, mas nada adianta. Não lidamos bem com a espera, nenhum de nós. Como lidar com ela? É possível esperar sem desesperar-se? Que tal? O que vocês acham? Então, eu lhes convido para andar comigo nos próximos minutos, e eu pretendo desenvolver em 3 momentos, 3 pontos. Primeiro, Deus é pontual. Em segundo, o que Deus está fazendo agora? E em terceiro e último, esperar é investimento.
E nos permitindo o Senhor, se Ele não nos levar daqui até terminarmos essa ministração, vamos fazer nossas considerações finais daqui a pouco. E daqui a instantes, vamos celebrar juntos em memória do Senhor. Deus é pontual. Deus raramente vem na nossa hora marcada, mas Ele sempre vem na hora certa. Eu escrevi sobre isso essa semana e houveram algumas reações, porque esse não é só um anseio meu de marcar hora para Deus vir. Os pentecostais são campeões nisso. Nós queremos agendar um avivamento. Fazemos até campanha para dizer: Deus, manifesta-te. Tem algo errado em buscar? Não, mas Deus dificilmente virá na nossa hora marcada. Porém, Ele sempre vem na hora certa. É disso que fala o nosso texto em Gálatas. É disso que fala o tempo que iniciamos agora a celebrar e que vai culminar nos dias 24 e 25 de dezembro. Deus sempre vem na hora certa. Israel não suportava mais a dominação romana. Taxas, impostos, carência, doenças, potestades, espíritos malignos tomando todo tipo de pessoas. Já observaram no relato dos evangelistas quantos espíritos malignos dentro da sinagoga, quanta gente que chegava a andar encurvada por causa da ação de demônios, quanta gente com mão atrofiada, quanta gente que até cegueira tinha por causa da ação de demônios. Israel não aguentava mais. Mais de 300 anos sem nenhuma profecia. Há muito tempo tinha-se ouvido falar de um tal de Zacarias o profeta, Malaquias, dos últimos profetas. Há muito que se falava sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel. Há muito que se dizia sobre Oséias, Abacuque, Sofonias. Cadê esses homens? Cadê profetas para o nosso tempo? Porque queremos ouvir Deus falar e Deus não dizia uma só palavra. Semelhanças com o nosso tempo? Sim, e muitas. Mas ao abrir da palavra de Deus, Paulo diz: na plenitude do tempo, no tempo certo. No tempo certo, lá no deserto da Judeia, um homem estranho, diferente, que se vestia com roupas feitas de pele de camelo, que tinha uma dieta no mínimo estranha, que comia gafanhotos e mel silvestre, que trazia um cinturão sobre os seus ombros de couro, começa pregando: arrependam-se, arrependam-se e creiam, raça de víboras, arrependam-se porque o tempo está próximo. Ele vem, ele vai batizar com fogo. O machado está posto, será posto à raiz. Ele vem para limpar a eira, ele vem para purificar. Arrependam-se e creiam. Depois de mim vem alguém maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. No tempo certo, diz o apóstolo Paulo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Na hora certa, no tempo certo, quando parece que não tinha mais saída. E aqui estamos, mais de 2000 anos depois. Chegou o advento.
Chegou o tempo de preparação para a celebração do Salvador, do nascimento do Salvador. Estamos hoje no segundo domingo do Advento, e cada domingo daqui até o Natal é um desses domingos. Hoje é o segundo domingo do acontecimento chamado de Advento, da manifestação, do aparecimento. É um tempo para a chegada, a expectativa, tempo de esperança. A igreja não pode deixar passar isso desapercebido. Tal qual a Judéia do primeiro século, vivemos tempos de expectativa sobre o amanhã. Quem aqui não tem expectativa sobre os próximos dias? Expectativas em relação às nossas casas, nossas famílias. O que será do futuro? Da minha casa, dos meus filhos, o que será? Expectativas nos relacionamentos, expectativas quanto ao futuro, inclusive desta igreja, da nossa igreja, da igreja do Senhor na nossa cidade. Vivemos como na Judéia, tempos de expectativa. Tenho ouvido muita gente dizer: parece que Deus se calou para sempre. Parece que Deus não ouve as nossas orações. Tenho ouvido muita gente desapontada, que está desesperada e não esperançosa. Expectativas de todo lado, em todo tempo. E sobre o futuro Deus sabe, e isso basta. E isso deve bastar à igreja, confiar. Deus sabe sobre o futuro, e isso é o que importa. Sabem, nesta manhã eu tenho um convite a vocês. Eu lhes faço o convite de agir como agiu Jó, lá no final do livro, no capítulo 42 e no verso 2. Pense na sabedoria de Deus e no caráter de Deus, e apegue-se a esta sabedoria e a este caráter. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Ponha esta certeza no coração, apegue-se a isso com confiança, como apegou Jó. Israel, conta-nos a Escritura, ainda estava no cativeiro, lá em Babilônia, ainda cativo. O próprio Deus os levou para lá. Alguns diziam que foram os babilônios, mas o próprio Deus permitiu que lá fossem, por causa da desobediência. Os profetas falaram, profetizaram, Deus avisou, Deus convidou, Deus chorou, convidou-os para raciocinar. Pensem comigo, clamou o Senhor, vamos arrazoar juntos, vamos pensar juntos. Mas nada adiantou. Não adiantou o choro dos profetas, não adiantou o choro dos anciãos, não adiantou nem mesmo o choro de Deus. Então eles vão parar cativos em Babilônia. Mas lá em Babilônia, Israel recebe uma carta do céu, ditada pelo próprio Deus ao profeta Jeremias. Vejam, em Jeremias 29, a partir do verso 10, Deus dá prazo para o sofrimento. Deus estabelece prazo para aquela angústia, para aquela prova. Garantia da sua própria palavra. Deus lhes diz que, decorrido o tempo, ao se completarem 70 anos, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta. Perceberam a palavra de Deus? Ele diz: quando chegar o tempo, ao passarem-se os 70 anos que Ele mesmo estabeleceu,
eu cumprirei a minha promessa, diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Que planos são esses? Você pergunta para Deus e pergunta nesta manhã. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus dizendo, e repete esta manhã para o teu coração aflito: eu tenho planos a teu respeito. Que planos, Senhor? Planos de te fazer prosperar, planos de te dar um futuro e não de te atrapalhar. Pense bem, igreja, não podemos agir como se Deus fosse um estorvo nas nossas vidas. Eu tenho planos, diz o Senhor, planos de prosperar-te, prosperar tua casa, prosperar tua igreja, tua família, tua vizinhança, onde quer que você vá. A prosperidade do Senhor, a verdadeira prosperidade na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, na evangelização, no que quer que seja, a verdadeira prosperidade vai te acompanhar. Não pare, Deus tem planos e Ele reafirma isso nesta manhã. E sabem o que aconteceu? Foi exatamente isso que Deus fez, porque quando precisa, Deus levanta um rei persa. A Pérsia vence Babilônia, derrota Babilônia. O poderoso Nabucodonosor foi transformado em algo como um bicho, como um animal, para que Deus fosse exaltado, e não ele que se dizia Rei dos reis e todo-poderoso. A Pérsia vence Babilônia. Deus levanta um Ciro. Foi de qualquer jeito? Não, foi no tempo certo, porque mesmo antes de Israel ir para o cativeiro, através do profeta Isaías, Deus mesmo já tinha profetizado de que levantaria um homem, levantaria Ciro, para que o seu povo fosse conduzido novamente para o lugar de onde foram tirados. Quando chega o tempo de Deus, Deus levanta um rei ímpio que nem sabia que estava sendo usado pelo próprio Deus. Sabem, o ímpio, as pessoas que ainda não conhecem Deus, nem imaginam, mas estão sendo instrumentos de Deus na hora que Deus quer e quando Ele quer. Por isso, ouçam a palavra de Deus quando diz: tem profetas, dizia Jeremias, tem profetas dizendo para vocês que daqui a pouco vai acabar. Não, não, dizia Jeremias, não entrem nessa. Tem um tempo determinado por Deus. Não fui eu, diz Deus, quem enviou esses profetas. Não fui eu quem enviou estes que profetizam mentiras. Sabem, profetiza Jeremias e chega a nós esta manhã: prosperem no lugar onde vocês foram colocados, prosperem, façam casas, criem família, criem raízes aí, porque vocês precisam orar pela cidade onde vocês foram colocados. Deus manda: orem pelo lugar que transformou vocês em escravos, porque a prosperidade deles é a sua prosperidade. A prosperidade da sua cidade é a prosperidade da igreja. A prosperidade da sua cidade é a prosperidade do reino de Deus, porque as pessoas verão: tem um Deus no céu, tem um Deus que não se cala, tem um Deus que no tempo dele trabalha. Orem e façam, porque quando Deus quer, quando chega a hora, Ele levanta um Ciro, Ele levanta um Zorobabel, Ele levanta um governante que conduz o povo para a sua terra. Quando chega o tempo de Deus, Ele levanta um Esdras, escriba, sacerdote. Quando chega o tempo de Deus, Ele levanta um Neemias que vai tampando brechas, reconstruindo muros, tirando as portas queimadas a fogo, porque no tempo certo Deus entra na história. Aleluia! Deus é pontual. Foi exatamente isso que Ele fez. O que Ele prometeu, cumpriu. Segundo, o que Deus está fazendo agora? Nenhum de nós gosta muito de esperar. Esperar para nós é desperdício de tempo. Um tempo que eu não tenho, eu digo e penso:
Porém, não é nada disso, irmãos. Que desperdício, que nada, não é isso. Esperar é um tempo em quando Deus está trabalhando. Enquanto esperamos, Deus trabalha. E mais, nada escapa do seu conhecimento. Pode parecer que Deus está calado, não está se importando, como foi para Israel naquele tempo, mas Deus continua no controle, igreja do Senhor. Nada escapa ao seu conhecimento, ao seu controle. Vejam o que Jesus disse. Ele disse em Mateus 10, a partir do 30, 29 e 30, não cai nenhum pardal sem o consentimento dele. Olhe bem isso. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Porque você está preocupada, porque você anda preocupado. Deus tem tudo sob o seu controle. O salmista dizia assim, olha o que diziam os salmos, Salmo 84, verso 11, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa, isto é, não nega nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dá glória e honra. Agora, o que dirá então o justo? Porque percebem no Salmo, é uma relação de troca. Ele não recusa nenhum bem àquele que é íntegro. Ele precisava fazer alguma coisa na direção de Deus, precisava fazer algo para que naquela aliança Deus viesse em favor dele. Mas o que dizer do justificado por Jesus Cristo? O que dizer do justo, do cristão, a quem Cristo já alcançou? Por isso diz o apóstolo Paulo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu diria, e vou lhes mostrar na Escritura, que está mais fácil do que estava para o salmista. Para o salmista era olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. Nós já temos o sangue inocente que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Alguém já pagou, alguém já deu a própria vida. Então maravilhoso saber, irmãos, que o Senhor continua concedendo favor e honra, continua abençoando e não negando nenhum bem àqueles que o amam, àqueles que o servam. Está mais fácil, sabem por quê? Você não vê, mas Deus está sempre trabalhando, orquestrando, regendo a orquestra da vida, a orquestra do mundo, a orquestra da sua vida, permitindo algumas coisas, adiando outras. Deus está sempre trabalhando e às vezes Ele está dizendo não, às vezes Ele está dizendo ainda não é tempo. Percebem, irmãos, no meu desespero eu esqueço destas coisas, mas Deus está sempre trabalhando. Sabem para quê? Para que o plano dele, aquilo que ele já estabeleceu para você, para a sua vida, aconteça, para que aconteça o propósito do Senhor para a sua vida. Deus trabalha, ainda que você não veja. Vejam o que diz o profeta Isaías, Isaías 64 e o verso 4 a respeito desse Deus. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que maravilhoso isso! Nunca se viu um Deus assim, um Deus que trabalha para quem nele espera. Os deuses da antiguidade queriam, na verdade, ser agradados, chegavam a cobrar até o sacrifício das suas crianças, mas esse Deus, ao contrário, trabalha para aqueles que nele esperam. Paulo tomou posse desse texto e parafraseou, ou seja, citou esse texto com as suas próprias palavras. 1 aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 9. Olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Percebem isso? Percebem quão grande é o mistério e quão grande é esse Deus, quão grande é esse Senhor que trabalha enquanto você espera nele? Portanto, o que Deus está fazendo agora? Trabalhando. É isso que Ele está fazendo. Terceiro e último, esperar é investimento. Confiem em Deus. Confiem no seu amor. Por que confiar? Porque Deus já provou que é confiável, irmãos. Diferente de Abraão, que ouve apenas: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que proposta, hein? Que proposta essa do Senhor? Sai e vai para um lugar que você não conhece, e no caminho, andando comigo, você descobrirá. Eu te levarei. Conta-nos a Escritura que Abraão andou na terra que lhe tinha sido prometida e nem sabia que era ali que Deus planejara que ele ficasse. A proposta soa-nos doida, soa-nos estranha, mas nós, queridos irmãos, temos provas de que Deus é confiável. Parece que Deus sabia: vocês pertencerão à geração que precisa ver para crer, à geração de Tomés, que precisa tocar para acreditar. Então Deus vem dando provas ao longo da história da salvação. Deus vem mostrando o tempo inteiro: Ele é confiável. Deus é confiável. E mais que isso, Deus é amor, irmãos. Ele não fala sobre amor, Ele é amor. Deus é amor e você pode usufruir disso. Sabem por quê? Porque foi por amor que Ele nos enviou o Salvador. Foi por amor que Ele enviou Jesus para nos restaurar, para nos salvar e para nos dar vida. Isso é amor, irmãos. Isso é prova de que Deus é confiável. Ora, querida igreja, se Ele já nos deu o próprio Filho, por que nos negaria o demais? Por que nos negaria as demais coisas? Pense nisso comigo. Deus é confiável. Deus é perfeitamente confiável. Sabem, o amor de Deus pode ser provado. É o que nos informa a carta aos Romanos, capítulo 5 e o verso 8. Mas Deus demonstra, isto é, prova o seu amor por nós. Como assim? De que forma? De que maneira? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quer mais prova do que isso? Quer maior prova do que isso? Se Ele já nos deu o mais precioso, se Ele já nos deu o seu Filho unigênito, o único gerado, é bom que se diga, conforme Paulo em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? O que mais você está esperando? O que mais Deus precisa provar para você? Se o que Ele tinha de mais precioso, de mais valioso, Ele já deu, Ele já entregou, e diz Paulo, de graça. Pense nisso. O projeto de Deus para a sua vida não será frustrado. Estão me ouvindo? Nada pode impedir o projeto de Deus para a vida desta igreja, para a sua vida. Não será frustrado. Voltemos para Jó capítulo 42 e o verso 2. Bem sei eu que tudo podes,
e que nenhum dos teus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. O propósito de Deus para você não pode ser frustrado. Esperar em Deus não é desperdício, igreja do Senhor, é na verdade investimento. Aproveite o tempo de espera, aproveite esse tempo enquanto espera para aprender paciência. Enquanto esperamos da maneira melhor possível, aprendemos paciência. A espera produz paciência. Aproveite esse tempo de espera para conhecer-se. Quem é você? Quais são os seus anseios? O que te inquieta mais? O que te deixa mais chateada? O que te deixa mais chateado? Com o irmão do lado, com o marido, com a esposa, com Deus? O que é que te inquieta mais com Deus? É essa falta de respostas. Fala para Ele então. Discute com Ele. Ele continua te convidando esta manhã, venha. Vamos pensar juntos, diz o Senhor. Cria coragem, vai e diz para Ele, rasga o coração diante dEle e diz: Senhor, eu estou inquieto por isso, por isso e por isso. Agora, está aí o Senhor que me ajude a resolver. E tem mais, Ele vai te ajudar. Amém? Ele te ajudará. Aproveite o tempo de espera para conhecer mais a Deus, para conhecer melhor a Deus. Aproveite o tempo de espera para aprender sobre esse jeitão de Deus resolver as coisas. Que jeito é esse, pastor? Esse jeito de Deus que às vezes para me dar Ele tira. Que negócio é esse? A gente diz que é uma história de paradoxos. Ele me contraria para que eu me sinta bem. Ele me diz: negue-se. Para que eu ganhe tudo, eu tenho que abrir mão, tenho que me desapegar. Aproveite o tempo de espera para conhecer mais de Deus. Você que anda inconformada com perdas, inconformado com o que perdeu, será que você perdeu mesmo? Ou Deus apenas te libertou de algumas coisas que impediam na caminhada com Ele? É no tempo de espera que nós entendemos mais esse jeitão de Deus fazer as coisas. Aproveite isso e mais. Aproveite o tempo de espera para crescer. Enquanto esperamos, crescemos. Enquanto esperamos, amadurecemos. Nos tornamos um pai melhor, um filho melhor. Nos tornamos uma esposa melhor, um esposo melhor, uma igreja melhor. Nos tornamos crentes, irmãos. Enquanto esperamos, podemos crescer. Porque senão a gente está perdendo tempo. Porque qual é o alvo do Senhor? Segundo Paulo ensina em Efésios, é que cresçamos até atingir a plenitude, o homem ideal, a estatura ideal, a estatura de Cristo. É para crescer, é para crescer. Se a gente empacar, é porque tem alguma coisa que está precisando arrumar. Se a gente ficar pelo caminho, está demorando muito, talvez eu esteja precisando mais de amadurecer. Aproveite a espera para isso. Pelo que você está esperando? Quais são os seus projetos? Porque podemos passar a vida toda sem projeto nenhum. Podemos passar a vida inteira vivendo para comer, beber, dormir, levantar, trabalhar. Depois comer, beber, dormir, levantar e trabalhar. E a vida toda entra nesse ciclo. E depois nos sentimos frustrados. Nada muda. Parece que tudo está igual a ontem. E pelo que eu estou vendo, amanhã vai ser do mesmo jeito. Quais são os seus projetos? E mais, já colocou esses projetos diante de Deus? Já colocou um si na frente dessas orações? Aprenda com Jesus. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Faz com que eu não beba desse cálice chamado cruz. Todavia,
No entanto, que se faça a tua vontade e não a minha. É chegar diante de Deus e dizer: Pai, está aqui os meus planos, estão aqui os meus projetos. Agora, se for da tua vontade, faz com que eu veja a tua mão operando cada dia, cada momento, e as coisas vão acontecer, sem forçar a barra, sem forçar nada, vão acontecer porque estão alinhadas à tua vontade. Eu quero entender isso, eu quero compreender isso. Quais as suas expectativas? Procure conhecer a vontade de Deus para todas essas coisas. Do menino até o senhor mais idoso aqui nesta manhã, procurem conhecer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E sabem de uma coisa? Ele não lhe frustrará. Não tenham medo. Irmãos e irmãs, não tenham medo. Deus nunca vai frustrar você. Se for a vontade dele, será a melhor escolha, o melhor presente, a melhor carreira, o melhor relacionamento, o melhor do seu ministério, se for da vontade dele. Vejam, ele nunca frustrará você, portanto não tenha medo. Sabem por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A carreira que Deus vai te permitir trilhar é boa, é perfeita, é agradável. A vida ministerial que você escolher, a maneira que você escolher para servir a Deus, vai ser boa, perfeita e agradável. Se estiver sendo um fardo, é preciso orar para conhecer mais a vontade de Deus. João diz: o mandamento do Senhor não é pesado, não é um fardo. Servir a Deus é desfrutar da comunhão com Ele, é conhecer mais a Ele, conhecer a sua palavra. É como o destilar de favos de mel. Não são regras para tirar a minha liberdade, não são regulamentos para tolher a minha liberdade. Você continua sendo pessoa, indivíduo com vontade própria, mas agora descobrirá a aprender e a deleitar-se no Senhor, a deleitar-se nele. Portanto, espere sem desesperar. É possível? É, porque Deus está trabalhando agora, e Ele trabalha enquanto você descansa e espera nele. E esperar é um investimento. Isso não é maravilhoso? Sim, é, porque começamos a dizer, não será nunca perda de tempo, porque Deus é pontual, no tempo certo Ele chega. E aqui podemos fazer algumas considerações finais. Quem aprende a esperar de acordo com a vontade de Deus, terá suas orações respondidas. Essa resposta às vezes é não. Desanimei você? Essa resposta às vezes é ainda não. E muitas vezes você nem levantou ainda da oração, Ele diz: toma, é teu. Conforme está lá em Isaías no final do livro: estarão ainda orando e eu já responderei. Estarão ainda clamando e eu já terei respondido, diz o Senhor. Porque quando Ele quer é agora, quando é a vontade dEle é já. Então, aprenda a conhecer a vontade de Deus e a entender as respostas do Senhor. Temos dificuldades em lidar com isso. Que Deus nos ajude a compreender. Sabem, decorrido o tempo de Babilônia, decorrido o tempo da prova, quando passar o tempo de espera, veja a promessa. Volte lá em Jeremias no capítulo 29. Depois de terem ouvido de que Deus tem planos excelentes, planos de um futuro, planos para lhes dar vida, Ele continua falando. Jeremias 29, agora no verso 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de
todo o coração, e mais, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Compreendem isso? Quando é da vontade de Deus, não é amolecer o coração de Deus, é dizer: pronto, alinhou, toma, diz Deus, pronto, alinhou, eis aqui a resposta, diz o Senhor. Ele se deixará ser achado por você. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Vem aí mais um Natal. Para o cristianismo é um marco, é a história que mudou a nossa história. Lembram do que o anjo do Senhor disse a José, noivo de Maria, quando lhe anunciava sobre o Salvador? Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entendem? Jesus Salvador. Esta é a maior história, a mais bonita, a história que mudou a nossa história, a história que mudou a minha e a sua vida. Ele daria a sua vida morrendo na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Deus nunca se atrasa, nem tampouco se antecipa. Não apresse o processo de Deus, não queira cortar e tomar atalhos. Deus nunca atrasa, mas também não tem a menor necessidade de antecipar-se. Em se antecipando, Ele terá um fiel imaturo. Em se antecipando, Ele terá uma igreja imatura. Portanto, espere o tempo de Deus. Mais uma vez, Deus raramente vem na nossa hora marcada, mas Ele sempre vem na hora certa, porque o texto que nós lemos diz o que? Gálatas 4, a partir do verso 4: quando chegou o tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, seu próprio Filho. Entendem? No tempo certo, no tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho. Assim é possível esperar sem desesperar, esperar confiando de que Deus vai cumprir tudo o que prometeu, de que Deus vai fazer conforme Ele prometeu. E vem aí o Natal para nos lembrar disso, e vem aí um tempo novo de celebração, em que vamos celebrar o maior presente da história, em que vamos celebrar um tempo abençoador e que nos lembra: Deus sempre vem na hora certa. Amém? Deus os abençoe. Fique de pé, por gentileza.